Você já ouviu falar na síndrome do impostor? Esse termo foi utilizado pela primeira vez por duas psicólogas em 1978 para explicar aquele sentimento de fraude, aquela dificuldade de lidar com a vida acreditando na sua autoeficácia. Autoconfiança não é para todo mundo. Muitas pessoas têm a síndrome do impostor. Aquela síndrome que vai te levar sempre a se colocar diante dos desafios como se, não, eu não consigo, eu não sou capaz. Ou até mesmo aquele sentimento que eu não sou tudo isso. Sabe quando alguém te elogia e te fala assim, olha, você é uma pessoa muito inteligente e você não acredita nisso? Sabe quando você está fazendo algo genial, extremamente interessante e que você não acredita que você está fazendo tudo aquilo? É sobre isso. É sobre essa falta de crença no seu potencial. Síndrome do impostor, utilizado o termo por aí, muito acontece até mesmo de forma inconsciente. Você simplesmente vive a vida, dá o seu melhor, consegue atingir objetivos significativos, mas nunca consegue ter aquele sentimento de prazer e de alegria com a sua própria conquista. Está sempre com a mente acelerada em busca de novas conquistas ou minimizando aquele passo que você já deu. Eu diria que se o seu padrão psíquico é este, você de fato está fadado ao fracasso emocional. A sua saúde emocional é precária, porque nós precisamos acreditar em nós mesmos. Acreditar tanto que até quando não sabemos fazer determinadas coisas, a gente consiga ter aquele sentimento de que eu dou conta. Ainda que eu não saiba, eu aprendo. E se eu errar, eu tenho o direito de errar. Faz parte. Eu estou em processo de aprendizagem. Estamos todos em processo de aprendizagem sempre. A vida não vem com um manual de instruções. Naturalmente, todos nós vivemos aqui amadurecendo, num processo de maturação sempre. Às vezes, somos bons em algumas coisas e ruins em outras. Isso é normal, faz parte da vida. Sabe aquele sentimento que você tem quando você não domina algo e que você se sente muito abaixo dos outros que estão ali dominando aquele conhecimento? Talvez isso é falta de respeito com o seu processo de aprendizagem. Se você é bom em humanas, naturalmente você não vai ser tão bom em lógicas. As ciências humanas e as ciências lógicas se distanciam e é natural que tenhamos muito mais capacidade ou para um campo ou para outro. Isso está dentro do campo da cognição, a explicação do intelecto para ter mais habilidade para uma área ou para outra. Porém, há pessoas que se cobram tanto a ponto de, se eu sou boa em humanas, ok, sou boa nisso. Mas se eu estou num ambiente que estão lidando com as ciências exatas e eu não estou dominando tudo isso, eu me sinto inferiorizada. Falta de respeito com a sua condição humana. Eu preciso te alertar para o fato de que você sim precisa entender que dentro dessa coisa do ser humano, nós precisaremos ter mais paciência com o nosso processo. Nós precisamos ter mais capacidade de acolher
a nossa fragilidade. Sobre isso, a psicanálise vai dizer que se lá atrás não fomos construídos dentro de um desenvolvimento infantil para lidar com o nosso processo de crescimento de forma paciente, tolerante, cuidadosa, talvez a gente não vai conseguir fazer isso no decorrer da vida. E se pararmos para olhar a nossa história, a maior parte dos adultos que lidaram conosco enquanto éramos crianças eram adultos que estavam sempre impondo algo ou cobrando algo. Poucas são as pessoas que elogiam as habilidades, as competências, mas acolhe as fragilidades. Poucas vezes erramos na vida e temos aquela pessoa que nos abraça e diz: você tem direito, você ainda está aprendendo. E como isso seria bom para todos nós. Então, eu deixo aqui de alerta para você. Se você tem crianças em casa, você pode pôr isso em prática. Isso é muito importante para o desenvolvimento infantil. Se você não tem criança em casa, mas você tem uma criança aí dentro de você. A criança que de repente foi violentada emocionalmente. A criança que não teve adultos que reforçasse em você a sua identidade e a sua capacidade de ser. Se existe essa criança aí dentro, que com certeza existe uma criança em todos nós, mas a minha criança, como é que foi educada? A sua, como é que foi educada? Pensar nisso é você fazer um processo de entrada para o seu mundo interno, para entender um pouquinho mais sobre a sua história, porque hoje você é o resultado dessa longa história. É importante que você tenha em mente que a síndrome do impostor acontece de forma involuntária. Você minimiza a sua condição de ser, de conseguir avançar. Simplesmente você passa a vida diminuindo essa condição humana. Você diminui porque não acredita em você. Acredita que você é uma fraude, que você não consegue avançar diante daquilo que estão dizendo que você é. Não acreditar significa um registro inconsciente que foi lançado aí dentro. Naturalmente, você vai ser acometido em muitos momentos de sua vida por esse sentimento de eu não sou tudo isso. E esse sentimento de eu não sou tudo isso vai te travar e te trazer continuamente uma infelicidade. Sobre isso, eu preciso que você entenda que nós precisamos naturalmente celebrar cada conquista, celebrar cada avanço. É necessário para a retroalimentação do nosso sistema de recompensa, falando num campo neurológico, e também do nosso emocional, falando num campo psicológico. Nós precisaremos sempre ter aquele estímulo de felicidade, aquele estímulo de conquista. O nosso sistema de recompensa precisa o tempo todo receber aquele estímulo, concluir tal etapa, venci tal objetivo, estou em processo de crescimento. Isso tem que ser consciente. Como anda a sua mente diante da vida? A sua mente é uma grande fábrica de pensamentos. Uma mente que fabrica pensamentos destrutivos, de fraude, de não acreditar no seu potencial, vai gerar em você, na vida, esse desalento, essa prostração e, ao mesmo tempo, aquele peso de nunca estar sendo suficiente. O sentimento de insuficiência tem gerado nas pessoas um nível de ansiedade muito grande, porque viver essa vida com débitos é muito cruel. Precisaremos sempre ter um pouco mais de zelo com nossa própria condição emocional. Somos humanos e precisamos nos acolher em nossa humanidade. Ter paciência, tolerância com o nosso processo. E é sobre isso. Esse vídeo fica aqui para você,
como um alerta para o que você tem feito com você mesmo. Será que a síndrome do impostor está fazendo parte da sua estrutura emocional e bagunçando toda a sua vida emocional sem que você perceba? Essa pergunta é fundamental. E se você tiver a resposta positiva para esta pergunta, eu quero te sugerir que você vá em busca de um processo terapêutico para você fazer um caminho de entrada nas suas emoções e começar a desvendar de dentro de você sobre tudo que está atravancado, atrapalhando o seu progresso, o seu crescimento e, acima de tudo, a sua paz, a sua felicidade. Se esse vídeo fez sentido para você, passe ele adiante. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva. Você pode fazer parte dessa rede de ajuda, de apoio, de educação emocional que eu estou criando com o objetivo, única e exclusivamente, de ajudar pessoas. Eu te aguardo no próximo vídeo.